Hoje nós vamos fazer uso do capítulo 4 de Hebreus, né? A gente vai entrar aqui nesse capítulo que é uma sequência do assunto do capítulo 3. Eu falei aqui capítulo 4 de Hebreus, eu vejo que alguns irmãos já foram lá, até porque já sabiam que seria ali o estudo. Mas nós vamos fazer a leitura do Salmo 95, irmãos. Tá? Pode deixar marcado aqui, porque a gente vai usar Hebreus. Mas por quê? O Salmo 95, por que ler ele? Porque a gente tem estudado Hebreus, e todo mundo que conhece o livro, e acho que ao longo do estudo a gente vai observando com mais detalhe isso, o autor procura revelar aquilo que Deus, ou enfatizar, né? Aquilo que Deus nos fala através do Filho, né? Jesus. Então, a gente observa que todo o livro de Hebreus, toda essa carta, ela é focada na pessoa de Jesus e aquilo que ele realmente nos ensinou a respeito de toda a vontade de Deus para o seu povo. E o autor faz uso constante do Antigo Testamento. Ele cita, vocês já observaram, devem lembrar, ele faz uso constante de referências do Antigo Testamento. Vamos lembrar que ele estava escrevendo originalmente a Hebreus, né? O povo da Bíblia, o povo do livro ali do Antigo Testamento. Naquele tempo eles ainda nem tinham o Novo Testamento concluído, mas toda a argumentação que nós encontramos em Hebreus, ela é calcada, ela é firmada nas Escrituras do Antigo Testamento, tá certo? E ele constantemente está fazendo referência a isso. Particularmente aqui, nesses capítulos 3 e 4, ele volta muito para esse episódio do qual Davi nos fala nesse Salmo 95, que está ligado ao assunto até que o Vitor mencionou na pregação hoje, né? Que ele usou. Aquela ingratidão do povo, aquele endurecimento de coração deles. Aquilo tem que servir para nós de lição mesmo. Amém? As consequências que eles observaram na vida deles como povo são coisas que nós temos que enxergar para nós como realidade. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura no Salmo 95. É um salmo curtinho, mas eu mencionei na semana passada, mas por falta de tempo, eu achei melhor deixar para a gente ler ele hoje. Então, diz assim, olha, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Olha como começa esse salmo. E justamente ao contrário do que aquele povo fez, né? Na blasfêmia deles de ser ingrato, de sentir saudade das coisas do Egito, o salmista nos convoca a vir louvar ao Senhor. Então começa por aí a coisa. Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Nos alegremos nele, que é a segurança da nossa salvação. Nós vimos que no desfecho do texto ali de Números 21, né? 21, o texto que a gente meditou hoje pela manhã, o que diz?
Deus enviou, ou ordenou a Moisés que fizesse aquela haste com uma serpente, e que aqueles que queriam escapar realmente à morte, à condenação pelo pecado deles, onde eles sofriam a consequência das serpentes venenosas, eles tinham que olhar para aquela serpente pendurada na haste, com fé que o Senhor ia livrar eles. E mais tarde, isso mesmo foi usado lá em João 3, nós vemos que era uma figura de Cristo, né? Cristo sendo erguido na cruz, e que nós devemos olhar para ele com fé. Todo o livro de Hebreus vai dizer que nós temos que atentar para aquilo que Jesus fez e para aquilo que ele ensinou. Desde o começo a gente tem observado isso. Olha, Deus nos falou nos últimos dias pelo Filho. Atentem para o que ele diz. No dia que se chama amanhã, hoje, né? Não endureçam seus corações. Ouçam o que ele diz. E a gente vai chegar lá no final, olhando, o final de Hebreus, né? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, aquilo que aconteceu lá no passado, até em figuras, diz muito respeito àquilo que afeta a nossa vida espiritual hoje, irmãos. Nós temos que olhar para Cristo como sendo mesmo ele a rocha. A rocha, essa expressão, ela passa para nós a ideia de grandeza e de firmeza, segurança, certeza, né? A rocha não é como areia. A rocha não é um barranco que pode desmoronar, né? Tem muita gente que faz construções aí nas encostas, e quando vem a chuvarada, essa época de verão, onde a gente tem muitas chuvas aqui, todo ano a gente vê a mesma coisa, não é verdade? Em vários lugares sempre acontece isso. Muita chuva e aquelas casas vão abaixo. É gente soterrada, aqueles desastres terríveis mesmo. Mas porque eles constroem, né, no barranco, na terra, e a chuva leva, mas a rocha não. A rocha é firme. E nós temos no Filho de Deus a rocha firme da nossa salvação. Jubilemos nisso, nos alegremos nisso. Sejamos gratos por isso. Amém? Cantemos louvores. Cantemos ao Senhor, louvemos Ele por isso. Segue aqui o Salmo 95, versículo 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Celebremos o nome dele, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses, acima de todos, porque todos os deuses são deuses falsos. O Deus verdadeiro está sobre tudo. Ele fala isso comparado, né, aos deuses dos outros povos, dos povos gentios. Versículo 4, ele segue dizendo: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Tudo pertence a ele. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós
povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Tudo até aqui no Salmo é um chamado à adoração verdadeira, sincera ao Senhor. E aqui, no versículo 7, ele entra justamente no texto que é citado lá em Hebreus. Não endurecer, se hoje, né, o final do versículo 7, desculpem, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Então aqui o salmista, né, é curioso que Hebreus cita o Salmo cita aquilo que aconteceu e que Deus disse lá em Números 14. Versículo 10 diz: 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, irmãos, a gente vê isso, a primeira parte do Salmo é um chamado à adoração, e a segunda parte aqui do final do versículo 7 em diante, ele fala: não endureçam seus corações hoje, como fizeram nossos antepassados lá atrás. Não vamos agir da mesma maneira, porque nós vimos que Deus disse que resistiria a eles. Eles não teriam lugar na presença de Deus. Então não façamos como eles. Seja em que circunstância for, como diz aquele hino, na aventura ou na tribulação, né? Ou seja, na prosperidade, nos momentos de bênçãos, da mesma maneira que nos momentos de problemas, não percamos de vista aquilo que Deus é e do que Ele tem feito por nós. E, acima de tudo, né, pela salvação que Ele nos dá. Ainda que a gente não tenha chegado ao céu, ainda que Cristo não tenha voltado, aquele que olha para o Filho de Deus com olhos de fé, ele tem essa convicção. Nós sabemos que Deus nos guarda aqui, que o Senhor Deus é o nosso Deus, e nós devemos nos alegrar por isso. Mas nós vemos na vida do povo de Israel que coisas ruins aconteciam para eles também. Coisas ruins aconteciam também na vida dos grandes servos de Deus. A vida de nenhum deles foi isenta de tribulação, de problema. Jacó teve problema, Abraão teve problemas, Jacó, Isaac, José, Davi, né? Vou pular lá para frente. Mas tem todo esse intervalo, todos que a Bíblia descreve, e é assim no Velho Testamento, e é assim no Novo Testamento também. É ou não é? Quem lê a Bíblia observa isso. Não tem esse negócio de que tudo vai ser um mar de rosas. Não. Mas no momento bom e no momento difícil. Também não quer dizer que vai ser sempre só desgraça, né? Não, mas nós vamos enxergar nos tempos de ventura, nos tempos de desfrutar de bênçãos maravilhosas nessa vida aqui, né? De segurança, de paz, que a gente possa
desfrutar, como nos momentos de problemas, de tribulações profundas, né? De doença, de perdas, etc. E tal, aquelas coisas que machucam tanto a gente, como a gente viu no texto lá de Números 21, né? O povo se sentir aflito por aquele rei ter sequestrado filhos, gente deles ali, né? Filhos daquele povo. Eu fico pensando até na situação dos israelenses hoje, né? Não são israelitas, mas israelenses, que hoje lidam aí com sequestro de crianças. A gente viu tanta atrocidade, jovens, idosos, crianças sequestrados ali pelo Hamas, né? Torturados, mortos. A gente teve a oportunidade de ver depoimentos de pais, né, que viram aqueles vídeos mostrando seus próprios filhos serem torturados. Puxa, que coisa cruel e que coisa terrível para eles lidar com isso, né? Quem dera os israelenses hoje agissem da mesma maneira que os israelitas agiram naquele momento. Eles tiveram momentos em que eles buscaram a Deus. Mas a gente viu naquela passagem que logo em seguida, quando eles buscaram a Deus, Deus abençoou, e logo em seguida parece que eles se esqueceram disso e logo começaram a blasfemar. E nós vemos onde eles endureceram seus corações, e nós vemos essa exortação da parte de Deus. Isso já tinha acontecido antes, acontece de novo. Isso se repetiu na vida de Israel, do povo hebreu. Então, o autor, voltando para Hebreus, agora o autor faz uso disso, dessa lembrança, porque isso ficou registrado nas Escrituras e ficou registrado pelo ensino, pela exortação. Aquilo estava na memória daquele povo. Tinha que estar, mas talvez não com o discernimento necessário. Agora, essa carta é escrita para hebreus, para judeus, crentes em Cristo, certo? Hebreus que aderiram à fé, ou declararam, pelo menos, fé em Jesus, como sendo ele o Filho de Deus, o Messias enviado. Então, agora ele fala: olha, nossos irmãos no passado receberam as promessas de Deus e eles agiram de uma maneira blasfema. Mas agora nós temos a revelação do Filho de Deus. E nós não devemos agir, nós agora não devemos agir como eles agiram. E é por isso que ele faz menção, e ele lembra desses fatos, que inclusive o próprio salmista, o rei Davi, já havia lembrado em outro tempo o povo. Nesse salmo está dizendo: já não vamos fazer hoje, no tempo de Davi, não vamos fazer como nossos pais fizeram. E agora o autor de Hebreus diz: não vamos fazer como fizeram nossos pais lá no deserto, no tempo de Moisés, e não vamos repetir o que eles fizeram no tempo pós-Davi, né? Porque a gente vê que Davi, sendo um homem temente a Deus, ele liderou o povo e conduziu Israel no sentido de servir e adorar a Deus. Salomão, seu filho, apesar de toda a sabedoria, a gente vê que ele teve, ele se perdeu nisso, naqueles conchavos todos, e ele permitiu que a idolatria entrasse, né, fazendo uniões
estabelecendo acordos de paz com outros reis, e onde se fazia, isso era selado através de casamentos, né? Aquele monte de casamentos que Salomão tem são conchavos, né? Que estabelecem assim o poder que ele alcançou. Não era assim que o Salomão fosse propriamente um homem tão mulherengo para querer tanta mulher, né? Mas isso reflete, na verdade, o acordo, o poder. Quando a Bíblia fala do número espantoso, absurdo, de mulheres e concubinas que ele tinha, isso reflete o poderio dele. Mas ele permitiu, né, se casando com filhas de povos idólatras, ele admitiu a entrada da idolatria no meio de Israel, e os reis que se seguiram foram se corrompendo, se pervertendo cada vez mais, ao ponto de Deus cumprir sua promessa ali de enviar o povo para o exílio. A dureza de coração deles custou caro. Então, aqui em Hebreus, finalmente falando em Hebreus, diretamente, a gente lê no capítulo 3, eu não vou reler, mas só relembrando o que ele diz. Primeiro ele estabelece uma comparação. Jesus, o filho, é maior do que Moisés, que era servo, mas o povo antigo não deu ouvidos a Moisés como servo, e erraram, e nós erramos muito mais, né? Isso fica implícito no texto. Nós erramos ou erraríamos muito mais se fizéssemos como eles fizeram, agora não dando ouvidos ao filho. Isso é ainda mais grave. O que aconteceu com o povo no tempo de Moisés pode se repetir conosco. Assim como eles endureceram o coração, eles não eram melhores nem piores do que nós. É um erro a gente pensar assim nas pessoas. O japonês é pior do que brasileiro, brasileiro é pior do que americano. Olha, homem é homem. A gente vê, seja qual for a nacionalidade, nós somos todos impregnados pelo pecado, né? E existem uns piores do que outros, sim, mas isso independe de raça, etnia, nacionalidade. A gente basta olhar para a história e ver a crueldade, a pecaminosidade de vários povos. Depende de quem a gente absorve as influências e a gente se torna mais ou menos um pouquinho pecadores, né? Menos pervertidos, mas todos pecadores, e assim nós podemos nos tornar muito iguais. Não olhemos para os hebreus e recriminando eles como se eles fossem piores do que nós. Não, nós temos que olhar. Eles eram homens como nós somos hoje. Homens, mulheres, igual. E do mesmo jeito que eles caíram, nós podemos cair também. As mesmas coisas que eles cometeram, nós podemos cometer também. Onde foi que eles pecaram? Onde foi que eles erraram? O capítulo 4 vai falar sobre isso, tá? A gente viu aqui, eles endureceram o coração, e a exortação no capítulo 3 lembra. No capítulo 4 ele vai voltar a falar sobre esse Salmo 95, ele volta a fazer uma breve referência. Mas como uma continuidade daquilo que ele já disse aqui. Então, não esqueçam, tá? A gente lê o começo do capítulo 4, ou melhor, o capítulo 4 inteiro, por assim dizer, parece que ele deixou Jesus de lado. Mas não, presta atenção, tá? Que ele está, justamente tudo que ele fala aqui ainda está relacionado ao Filho, a Jesus.
Ele disse no versículo 19 do capítulo 3, foi onde a gente parou, ele diz: vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse é o grande problema, e ele vai falar um pouco sobre isso aqui no capítulo 4. Tá? Vamos ler o capítulo 4 aqui, irmãos. Ele diz: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Percebe que aqui no versículo 2, ele está falando do mesmo assunto do capítulo 3, versículo 19, a incredulidade do povo. O grande problema é, faltou a fé. Eles ouviram a palavra. Moisés ensinou. Moisés pregou para eles. Moisés não foi só o grande líder como um general, nós vamos fazer isso. Ele conduziu aquele povo, ele julgou aquele povo conforme o parâmetro de Deus. Ele ensinou a palavra, ele entregou os mandamentos, a lei. Ele ensinou aquele povo como Deus queria ser adorado, como Deus queria ser servido, fidelidade, exclusividade, amor a Deus, reverência a Deus, amor um para com o outro, porque somos todos criados pelo Senhor e devemos respeito um ao outro, amor para com um para com o outro. Tudo isso Moisés ensinou ao longo de toda aquela jornada. Deus quer que nós andemos confiados nele. Moisés ensinou isso e, com frequência, o povo ignorou isso. Mas eles ouviram a palavra. Ele diz: nós ouvimos, a nós foram pregadas as boas novas, ou seja, o evangelho, assim como eles. A palavra da pregação foi dirigida a eles. Sabe, irmãos, uma coisa que eu acho incrível é que muita gente tem a teoria, até entre pastores, teólogos, tem uma teoria de que o que era pregado no Antigo Testamento era diferente do Novo. Como se o Messias não tivesse revelado lá. É só estudar com um pouquinho de cuidado o Antigo Testamento que nós vamos ver que o Messias era prometido e eles deveriam viver nessa expectativa do Filho de Deus. Tem as promessas dos profetas, e desde lá do Éden tem a promessa: Deus vai remir o povo por meio de um justo. O evangelho foi pregado lá no Éden. Lembram que a gente estudou o Antigo Testamento, Jesus revelado no Antigo Testamento? Quem participou? É com essa intenção. Não era outra pregação, não. A única coisa que muda é o tempo. Ali era pregado o Messias que havia de vir. Agora é pregado o Messias que já veio. E bem-aventurados aqueles que viveram aquele momento em que o Messias veio ao mundo. Né? Porque eles tiveram, assim, né, aqueles que estavam ali
perto, né? Eles tiveram a oportunidade de ver, né, aquilo que é reservado desde a eternidade passada e que dá o destino para toda a eternidade futura. Aqueles homens puderam ver. Aquele homem no templo, quando Jesus foi apresentado ali no templo, como era mesmo o nome? Eu estudei isso com os juniores esses tempos aí. Vocês lembram? É o Natan? Não. Vão ficar na memória? Na falha da memória? Vocês lembram? Aquele que disse, olha, eu louvo a Deus, já posso morrer porque eu já vi o Salvador, né? Hã? Como? Simeão. Obrigado. Tá? Olha, pessoas assim que tiveram a oportunidade de ver a Jesus, aquilo foi um privilégio que eles desfrutaram. Isso, está lá em Lucas 2, né? Nós temos aqui o cântico de Simeão. Tá? Só para localizar, para vocês saberem do que eu estou falando. Mas ele louva a Deus porque ele pôde ver Jesus. Ele esperava, ele era um israelita que vivia o tempo antes, ele já era um velho e ele aprendeu por aquilo que Deus ensinou a ele através da pregação que era feita naquele tempo. Ele aprendeu que deveria esperar, né? Ele pediu a Deus que pudesse ver. E ele foi abençoado de poder ver Jesus, bebezinho ainda. Alcancei, né, o grande propósito. Já posso morrer agora. Mas isso foi para uns poucos ali, né, privilegiados, os discípulos ali que andaram com Jesus, puderam aprender direto dele. Já pensou que maravilha, gente? Poder andar assim com Jesus. Está ali sentado na relva, ouvindo o Senhor. A pessoa central do universo. É aquele que Deus colocou no mundo para ser o redentor da humanidade. Você poder olhar e ouvir ele diretamente. Que bênção. Hã? Bom, é lógico que existe um fator tempo e a gente não pode ficar preso a isso ou lamentar por nós não estarmos naquele tempo, mas nós devemos louvar a Deus porque nós ouvimos a respeito dele. Nós ouvimos dele e podemos saber daquilo que ele fez por nós. E se nós podemos dizer, realmente, eu não somente ouvi, mas Deus me concedeu crer nele. Eu preciso realmente louvar a Deus, a rocha da minha salvação. Eu preciso ser grato a ele. Então não tem desculpa para tédio, cansaço, qualquer desculpa que a gente possa dar para não adorar esse Deus. Amém? Que amém? Xoxo! Fraquinho! Eu acho que Deus, na sua graça e misericórdia, mereceu um amém daquele tipo das trombetas lá de Jericó. Derrubar as paredes. Amém?
Melhorou. Não derrubou parede nenhuma, mas... Mas, irmão, se a gente pensar, o que ele fez por nós é tão grandioso, tão importante, que se o que nós ouvimos a respeito dele estiver misturado com fé, né, nós temos o apego a essas verdades, a isso. Nós não temos como permanecer como aquele povo. Eles endureceram o coração, por quê? Porque, na verdade, eles não tinham fé. Deus disse, eles eram um povo obstinado, de pescoço duro, dura cerviz. Não se humilha, não se dobra, não se curva. É importante que a gente baixe a cabeça e diga, Senhor, eu sou mesmo fraco, Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá força. Quando eu sou fraco, então é que eu me faço forte. Na verdade, é Deus quem faz a gente forte. É Ele que nos fortalece. A grande lição que nós temos que aprender nesse texto aqui, irmãos, é isso. Naquele povo faltou a fé verdadeira na palavra, naquilo que foi ensinado para eles, naquilo que foi pregado para eles. Eles ouviam e até conforme as conveniências deles, eles seguiam. Eles se tornaram orgulhosos de ser aquele povo que Deus tirou do Egito. Eles tinham consciência da história. Mais tarde, eles se tornaram orgulhosos por muitas outras coisas. Como, em geral, né, o judeu, hoje ele é orgulhoso de ser judeu. No tempo de Jesus, a gente vê nas Escrituras, fala só de 2 tipos de pessoas. Parece que não tinha, assim, nacionalidades, né? Em algumas passagens se detalha, os etíopes, não sei o quê. Mas, em geral, era o quê? Eles se referiam a judeus e gentios. Gentios são os outros povos, o resto é resto. Tá? Judeu é judeu, é o povo de Deus. Eles eram orgulhosos dessas coisas. Mas onde estava realmente o compromisso deles com Deus e a fé verdadeira? Não todos. Né? Nós vemos que mesmo naquele povo que foi levado lá para a Babilônia, quer dizer, ali eles chegaram no fundo do poço, a gente vê que sobrou gente como Daniel, como seus amigos. Tinha gente temente a Deus, mas o povo em geral, a nação, era aquilo. E entre o povo de Deus hoje, irmãos, as coisas se repetem. O povo de Deus hoje, né, o chamado povo de Deus, nem todo mundo é povo de Deus. Nós queremos crer que todo mundo que está sentado aqui, esses poucos, que sejam verdadeiramente crentes em Cristo. Nós queremos crer. Mas sabe, nós temos fortes motivos para pensar que, infelizmente, nem todos. Certas circunstâncias vão revelar isso. Tá? Eu falo, não estou julgando ninguém aqui, eu espero que vocês me entendam. Mas é assim nas igrejas. Muita gente chega, como lá junto com Israel, né? Bom, estou nesse barco, eu vou junto. Eu vou seguir aqui. Eu ouço a palavra. Mas, irmãos, a grande questão é, você ouve a palavra? Será que ouve mesmo? Quem está ouvindo, ergue a mão.
Olha lá, tem gente que não ergueu a mão. Né? Porque nem ouvindo tá. Estão nem aí. Gente, vocês vêm para a igreja para quê? Meninada, vocês não vêm para a igreja para ficar jogando joguinho. Para com isso. Vocês já estão ficando grandinhos. E os adultos? Nós temos que criar vergonha na cara que nós estamos na igreja. Aqui está sendo pregada a palavra de Deus. Procura ouvir. Vê se entende alguma coisa. É difícil entender tudo? Tudo bem. Você vai entendendo aos poucos. Mas é importante que você ouça. Tá? E eu estou falando isso para todos. A gente não aprende tudo de uma vez, mas a gente vai aprendendo. Amém? Vamos aprendendo. Se não ouvir, não aprende. Mas tem uma coisa. A gente ouve e vai aprendendo. Mas, mesmo que eu aprenda muita coisa, mas se faltar fé, não vai servir de nada no final. Mas se não ouvir, também não tem como crer. Certo? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que nós somos ensinados. Se não ouvir, não tem como chegar à fé. Tem que ouvir. Tentar entender. Entra pelo ouvido, vai para o cérebro. Mas tem que descer para o coração. É um processo. Né? A gente prega. O Espírito de Deus faz chegar ao nosso coração. Será que nós vamos chegar lá na frente e perceber que nós somos iguaizinhos àqueles israelitas que ouviram, mas ouviram com o coração duro, incrédulo? Olha o que diz o versículo 2. Também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Versículo 3. Porque nós, os que temos crido, então está falando aqui a hebreus que creram, né, entramos no repouso, tal como disse. Quem disse? Deus. Né? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ele está de novo citando aqui o Salmo 95. Certo? Que Deus falou para aquele povo, aqueles que endureceram o coração, que não ouviram com credulidade, ele disse: eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Esses não vão encontrar a paz salvadora, eles não vão desfrutar da eternidade comigo. Esse repouso aqui é bem abrangente. Tá? Nós vamos ver que ele dá um sentido, inclusive, de repouso, descansar das obras. Tá? Eu acho que não vamos hoje concluir esse capítulo, mas eu vou antecipar uma coisinha que ele fala. Ele mostra o seguinte, que os hebreus no passado, eles tinham a preocupação de cumprir a lei, obras. Né? Aqueles que andavam na ignorância, na falta de entendimento, em vez de andar por fé, eles andavam confiados nos próprios méritos. É assim como muita gente anda hoje, né? Esperando merecer salvação, merecer perdão. E essas pessoas nunca encontram descanso.
E, de fato, enquanto elas confiarem em si mesmas, elas nunca vão entrar no descanso de Deus. Nem falando do descanso das obras aqui, nem falando do descanso eterno, a salvação. Repousar no Senhor, confiados. Cristo veio para nos fazer entrar nesse repouso. Ele vai fazer aqui uso da figura de que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia, o que ele criou? Nada. O sétimo dia ele descansou. Aqui não é argumento para adventista, não. Quer dizer, nós temos que guardar o sábado, então. Não. Aqui tem um outro ensinamento, que nós temos que repousar também em Deus. Ele concluiu sua obra. Quando nós cremos em Cristo, nós vemos a obra dele consumada em nós. Tá? Então, estou adiantando um pouquinho aqui, porque nós vamos parar aqui, tá? Olha, versículo 3, vamos parar com ele diz, porque nós os que temos crido, tá? Ele está falando daqueles que creram no Evangelho, na pregação, entramos no repouso. Ou seja, nós estamos no repouso do Senhor. E ele lembra o que Deus disse àqueles que não confiaram. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Falando das obras de Deus, estavam concluídas desde a fundação do mundo. Deus já estabeleceu tudo. O que para nós está dependendo do tempo de consumar, Deus já estabeleceu. Não tem nada, Deus não vai mudar o curso de nada mais. Tudo já está estabelecido. E, na verdade, para ele já está consumado. Ele cumpriu já tudo. Para nós, para quem ele criou o tempo, nós ainda aguardamos as coisas serem concluídas, né? Mas aquele que está em Cristo, aquele que está confiado em Cristo, ele já está no repouso do Senhor. Ele diz, nós que cremos, nós entramos no repouso. Deus já está, né, no repouso, ele cessou da sua obra. E nós que estamos confiados nele, já repousamos também nele, confiados, porque sabemos que ele estabeleceu tudo e é eterno, inclusive a nossa redenção, a nossa salvação. O autor de Hebreus faz o cristão pensar no seu repouso. Como é importante nós andarmos confiados em Deus, seguros. E aqueles que andam seguros, confiados em Deus, isso é em todo o tempo. Gente, nós não temos com que nos perturbar. Pode vir perseguição? Nós sabemos que virá. Não sabemos em que tempo, se no nosso tempo, dos nossos filhos, dos nossos netos, ou que geração. Não? Mas vai vir. E não tem por que se afligir por isso. A gente sabe que é inevitável, vai vir. Mas a gente sabe que depois disso vem a redenção eterna. O repouso eterno, para nós, é assegurado. Em Cristo, nós temos a certeza. No Deus que é a rocha da salvação, se nós cremos nele dessa maneira, se nós cremos que a própria rocha é Cristo, de novo, nós vamos ver ele falar sobre isso depois, então nós não temos por que duvidar, não temos por que ficar apreensivos. Então vamos lá, vamos parar por aqui hoje. Então a gente retoma, se Deus permitir,
domingo que vem ou no outro, tratar disso com um pouquinho mais de clareza, até lendo os versículos restantes. Tá bom? Paramos aqui no versículo 3 hoje. Vamos orar, agradecer a Deus e lembrando, Senhor, do que o Senhor tem ensinado, tem feito para nós. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ofereceu o teu Filho Jesus para ser a segurança da nossa salvação, Senhor. Aquela rocha eterna provida pelo Senhor mesmo por nós. Te pedimos, Pai, que a tua palavra possa ser pregada aqui com fidelidade sempre. Nessa casa, onde quer que nós nos reunirmos, Senhor, que esse povo aqui reunido como igreja tua, Senhor, que nós possamos preservar fidelidade na palavra, no ensino, na pregação, no viver dela. Pedimos que o Senhor nos conserve, Senhor, humildes diante de Ti, sempre prontos a sermos repreendidos, exortados, estarmos aprendendo com o Senhor. E que aquilo que ouvimos, Senhor, possa verdadeiramente ser misturado com fé. A palavra que o Senhor nos manda através da Tua Escritura, pela mão ou pela boca de servos Teus, Senhor, que ela possa ser misturada com fé pelo Teu Espírito Santo que age em nós. Pedimos por aqueles, Senhor, que talvez ainda tenham ouvido a Tua palavra com incredulidade, com negligência, Senhor, com falta de confiança, que o Senhor tenha misericórdia, faça com que esses entendimentos sejam abertos, que essa mensagem chegue ao coração, que a Tua pregação, a Tua palavra chegue ao coração destes também, Pai, para ser transformadora, tanto em gerar novas criaturas, como para assegurar, Senhor, essa paz salvífica que o Senhor concede. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça, aqueles de nós que já temos crido. Não permite, Pai, de maneira alguma que o nosso coração se endureça. Nós clamamos ao Senhor por isso. Não permite, Pai, não deixa isso acontecer em nós. Que a gente se torne insensível à Tua palavra, rebelde, e que, por fim, se mostrem alguns dentre nós, Senhor, como aqueles que caíram no deserto no passado, que ficaram para trás. Que, Senhor, se verdadeiramente cremos, que o Senhor nos fortaleça. E se falta essa fé verdadeira, Senhor, não permite que nós fiquemos dessa maneira e que sejamos perdidos, tragados pela nossa própria concupiscência, mas que o Teu Espírito possa ser em nós o agente que nos convence, que nos transforma, através dessa palavra pura e maravilhosa
que é aquilo que o Senhor nos deixou, movendo esses homens a escrever, e a tantos homens que lutaram por preservar, por levar adiante essa palavra, Senhor. Pelos teus méritos, pelo teu poder, sabedoria, o Senhor sustentou homens assim, e assim te damos graças, porque o Senhor agiu dessa maneira. Te damos graças por Senhor ter usado essas pessoas também, para que a palavra chegasse a nós, mas que, Pai, isso não seja infrutífero na nossa vida. É que nós te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém.